Todo mundo vendo aí, unidade didática 1, o corpo na história, o corpo na idade moderna e na idade contemporânea. 23/4, todo mundo viu aí? Viu aí, Augusto? Sim, senhor. Top de linha. Então, vamos lá. Vamos começar, então, que hoje o negócio é mais tenso um pouco, sabe? Bom, na aula anterior a gente viu um pouco... A aula anterior até que foi revisão, né? Mas na aula anterior, a revisão ainda, nós vimos um pouco sobre o controle do corpo pela igreja, né? A gente viu que isso acabou levando a uma queda das práticas corporais, acabou que as práticas corporais diminuíram em relação aos períodos anteriores. O prazer era fortemente combatido, né? O prazer corporal, e vamos entender como prazer corporal não só o prazer sexual que a igreja condenava, mas também o prazer da diversão. Então, ele também era combatido pela igreja. Por isso, as práticas corporais, elas decaem. E também é um período fortemente marcado pelo obscurantismo intelectual, porque não era incentivado ao sujeito exercitar a sua capacidade intelectual, porque todas as explicações já estavam dadas, a religião fornecia resposta para tudo. Então, para que precisava do sujeito ficar questionando o mundo em que ele vivia? Né? A igreja fornecia todas as respostas necessárias. Então, esse período foi conhecido então como um período de obscurantismo intelectual. Não à toa, a Idade Média é também considerada a Idade das Trevas, né? Justamente por isso. Ao final dessa aula, né, eu espero que vocês conheçam um pouco das representações de corpo durante a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vocês compreendam o corpo e como o corpo e as práticas corporais foram tratados, e que vocês consigam relacionar o tratamento ao corpo e as práticas corporais durante a Idade Moderna e Contemporânea a outros períodos da história. No decorrer da própria aula, eu vou fazendo essas comparações, porque as ideias que estão colocadas nesses dois períodos, elas não surgem do nada, elas têm uma raiz lá na história também. Então vamos lá, olha, o corpo na Idade Moderna, só para contextualizar esse período, como é que sai lá da Idade Média para chegar na Idade Moderna? Então o primeiro ponto é que a Idade Moderna ela tem início no século XIV ainda, lá em 1300 e alguma coisa, com o advento do Renascimento. Né? Então o Renascimento foi um movimento muito importante, surgiu principalmente na Itália, e que levou a romper com aquele período anterior. Só que para vocês compreenderem bem assim, imagina a situação de que num ano nós estamos num período e no outro ano já estamos no outro. Não é bem assim. Apesar de na história estar bem demarcado esse período, né? O movimento do Renascimento, as ideias elas vão chegando devagar, elas vão surgindo devagar. Então, uma coisa não simplesmente desaparece para que a outra surja, mas ela vai se modificando ao longo de décadas, de séculos até. Segundo ponto, ele foi marcado por movimentos de valorização do conhecimento científico em detrimento da religião. Então, agora o ser humano passa a questionar o mundo e passa a buscar uma outra explicação que não era aquela explicação da religião. O corpo, ele passa a ser um objeto de estudo e de experiências, tá? Principalmente aí com o advento do conhecimento científico, então agora passa-se a ter o corpo como objeto de estudo, olha bem, e também o corpo como campo de experiência. Então, se faziam experiências com o corpo para descobrir como é que esse corpo reagia a estas experiências. Depois eu tenho uma sugestão de filme para vocês, que se vocês toparem de assistir, vai ser bem interessante sobre, sabe? 4, passa-se então do teocentrismo, né, que é Deus como centro do universo, para o antropocentrismo, que é o homem como centro do universo. Então aqui seria meio que como a criatura ganhando evidência em relação ao Criador, né? As práticas corporais passam a ser vistas como uma forma de disciplina, né? De disciplinar o corpo, de controlar o corpo, controlar os gestos, de ser mais civilizado. E elas eram prescritas de forma muito rígida, desse jeito mesmo, prescritas, né? Então essa é só a contextualização da Idade Moderna, né? Então, primeiro fala um pouquinho do Renascimento como um movimento importante, e aqui a gente pode ver a retratação do corpo nessas obras de arte. O Renascimento, então, ele foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica,
né, que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele teve seu início, então, no século XIV e se estendeu até o século XVII. Ele durou bastante. Aqui nós conseguimos visualizar o Davi, né, do Michelangelo, e esse corpo do Davi aqui, como é que vocês classificariam esse corpo do Davi, hein? Se vocês tivessem que falar assim, olha, que características tem esse corpo? Qual que era a ideia É do sujeito? saudável, na minha opinião. Oi? Pouco saudável, na minha opinião. Pouco saudável? Não, saudável, né? Isso é parecido com a ideia de corpo que você já estudou em outro período da história, ou então? Não, porque ele não tem tanto músculo assim, né? Mas, tipo assim, ele é... Mas Parece se figura de aproxima, pelo artista. menos? A Sim, ideia... já tive uma proximidade, uma Com qual outro período da aproximação. história? Na época das Olimpíadas lá de antigamente, a gente estava estudando em Dos gregos, né? atletismo. Isso. Então, essa ideia de corpo ela é muito parecida com a ideia de corpo grego, né? Então, o próprio fato de Davi estar nu aqui também é uma forma de se remeter. E é um corpo onde a definição muscular está muito aparente, a simetria, o cuidado, né, o zelo do escultor aqui para que esse corpo parecesse bastante real, é, é uma herança da antiguidade clássica, da antiguidade grega. Então, o Renascimento, ele também, por isso que a ideia de renascer, né, ele marca o renascimento de uma cultura helênica, né, de uma cultura grega. Fala, Augusto. Oh, foi sem querer aqui. Não, tranquilo, cara. Aqui nós temos o homem vetruviano, né, na segunda imagem, que é uma figura do Leonardo da Vinci, né? E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção que no desenho desse corpo existem alguns cortes, né? Algumas linhas bem retinhas, né? Aqui no cotovelo, no ombro, no tórax, né? na pelve, nos joelhos. E esses cortes, né? Aqui nos pés até que não tem. Mas esses cortes, eles demarcam certas proporções do que era considerado normal para o corpo. Então, era esperado que determinada parte do corpo tivesse mais ou menos a proporção de uma outra parte, né? Ele mostra como que o corpo passou a ser objeto de estudo com o advento do conhecimento científico, né? Graças a esse movimento chamado de renascimento, né? Isso seria impensável na Idade Média. A própria exposição desse corpo nu, ela seria criticada, né, pela igreja, e o sujeito não poderia expor esse corpo dessa forma. Então, essas obras, elas marcam um certo tratamento ao corpo, que quando nós olhamos para ela, nós conseguimos entender quais ideias de corpo estavam presentes naquele momento. Então, esse corpo forte, né, um pouco sarado aqui, definido, ele marca um pouco dos ideais de corpo presentes durante o Renascimento. E por último aqui temos ela, né, a grande obra, a Mona Lisa, que ela expõe feições bastante naturais, né? Então, uma coisa que marcou bastante esse período também foi a ideia de retratar o ser humano em situações comuns, situações do dia a dia, né? E ela está aqui pousando para uma foto e não precisava exagerar em nada, né? Ela retrata um momento colocado como humanismo, né? Que é a valorização das coisas humanas, a valorização do cotidiano, né? Como forma de arte e forma de compreender o mundo que está colocado ao redor. Então, coisas que eram pouco prováveis de serem vistas na Idade Média, agora eram possíveis de serem vistas, graças à perda de poder da igreja e graças ao avanço, né, do conhecimento científico, das artes e da cultura, a partir desse movimento conhecido como Renascimento. Então, o corpo também renasce aqui. Mas não quer dizer que esse renascimento foi inteiramente bom para esse corpo. Nós vamos ver no que esse movimento vai levar. Já ouviram aquela fábula assim que o cara ele compra o cavalo dele foge, né? E aí alguém chega para ele, poxa, mas que azar, né? O seu cavalo mais valioso fugiu.
Aí o dono lá do cavalo vira e fala assim, sorte ou azar? Vamos esperar para ver, né? E aí, de repente, aquele cavalo volta para a fazenda depois e traz junto com ele mais 4 cavalos selvagens. Aí logo chega alguém para dizer para ele, mas que sorte, 4 cavalos selvagens, agora você pode domar eles do jeito que quiser. Aí o sábio virava lá, não, sorte ou azar, né? Vamos esperar para ver. Aí depois, tentando domar um daqueles cavalos, o filho dele cai e se machuca. Aí logo chega alguém, nossa, mas que azar se machucar assim. E logo o sábio fala, né? Olha, sorte ou azar. Aí depois tem uma convocação para a guerra e justamente pelo filho dele estar machucado, ele não pôde ir para a guerra. Aí logo chega alguém e fala, poxa, mas que sorte, né? Machucou e não pôde ir para a guerra, é uma coisa boa no fim das contas. E ele novamente coloca a questão, né? Sorte ou azar? Então, em relação ao Renascimento, esse movimento que parece tão importante, tão imponente, de tanta valorização do corpo, será que ele representa uma real valorização do corpo nos próximos séculos? Ou será que ele vai levar o corpo a um outro ponto de desvalorização também? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nessa linha da história, né? Algumas características importantes dessa Idade Moderna, né? A Idade Moderna, então, ela se consolida com a expansão marítima europeia, né? Principalmente a caminho das Índias, depois a caminho das Américas, né? Período que fica conhecido como colonialismo, né? O Brasil foi colônia de Portugal, e também pelo mercantilismo, né? Que são as trocas, né? Então, o navio levava um produto para o Oriente e trazia um outro produto de lá para cá, né? Principalmente os temperos, é... tinha um termo que se usava lá na história, que é as Drogas do especiarias, né? sertão. As especiarias, né, que traziam das Índias lá. Esse período também é marcado pela Reforma Protestante, né, que é uma coisa que acaba gerando uma perda de poder pela Igreja Católica. Então, a partir da tradução ali da Bíblia e a partir da instauração do chamado protestantismo, tanto na Europa quanto nas Américas, esse período que fica conhecido, movimento que fica conhecido como Reforma Protestante, passa-se a ter uma outra lógica da relação corpo e religião, que não era aquela ditada pela Igreja Católica. Aí, como resposta à Reforma Protestante, nós temos a formação do absolutismo, né? Porque muitas revoltas aconteceram em função dessa Reforma Protestante. Então, os reis, para tentar manter o poder e manter a ordem, eles começam a controlar a sociedade com mãos de ferro. Então, o rei como um poder absoluto. A partir disso, então, se instaura na Europa o chamado absolutismo, que vai gerar questões depois. A formação do conhecimento científico, essa expansão do pensamento, de colocação do ser humano como centro do universo, das constantes trocas, né, que caracterizam o mercantilismo, elas vão fazer surgir na Inglaterra uma série de pequenas revoluções, né, que vão desencadear a chamada Revolução Industrial, né, que é o que revoluciona uma forma de produzir, né? E antes a produção que era manual, que era manufaturada, agora ela passa a acontecer a partir de maquinários, né? Ela passa a acontecer em série. E esse período, né, acaba fazendo surgir uma nova classe social muito importante, que é a classe burguesa. A classe burguesa, ela não era da nobreza, ela não era do clero, ela não era do exército. Então, era uma classe que ganhou evidência, ganhou dinheiro com o mercantilismo. Fazendo isso, então, essa classe ganha um poder, né, considerável. A partir desse ganho de poder, ela começa a questionar os reis absolutistas. E aí, no principal movimento deles, a chamada Revolução Francesa, se tem a deposição da monarquia na França e a instauração de um novo regime político. E as ideias que foram colocadas nessa Revolução Francesa, elas são importantes para a gente compreender algumas ideias relacionadas ao ser humano, né? Principalmente liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Todos os seres são iguais, né, perante a lei. E aí vão desencadear um segundo movimento chamado de iluminismo, que é uma revolução científica um pouco mais profunda, que desemboca nos nossos dias. Então, são características importantes aqui. Ó. Separei um trechinho aqui do texto da Barbosa, da Matos e da Costa,
para a gente pensar um pouquinho nas características desse período aí. Então, olha, corpo na Idade Moderna, então. Então, agora, com o declínio final dos sacerdotes, né, da Igreja Católica da Idade Média, que condenavam a vida na Terra, vemos, então, sua redenção. A redenção de quem? Redenção do corpo. Então, um neopaganismo ressurge e a carne intensa, ativa, ainda carregando cicatrizes do estigma, volta a ser soberana. Então, quando se diz que a carne ressurge e volta a ser soberana, está se falando do corpo. Aquela carne que era fraca na Idade Média, agora ela ressurge intensa, né? E ela quer mostrar-se. Então, aquele corpo que vivia escondido na Idade Média, agora é um corpo que precisa ser mostrado. No entanto, olha que coisa interessante para nós que estudamos o corpo aqui no final. A obtenção do corpo sadio, saudável, né, dominava o indivíduo. A prática física domava a vontade. A gente vê surgir, então, o movimento corporal como uma forma de disciplinar o corpo. Os gestos, as técnicas corporais passam a ser vistos como uma forma de disciplina. Guarda essa ideia da Idade Moderna, que ela talvez seja a coisa mais importante que vocês tenham a gravar da aula de hoje. A prática física, né, ou as práticas corporais, domavam a vontade, elas eram vistas como uma forma de disciplina. Aí que eu separei tem uma imagenzinha, né? Porque esse sujeito aqui ele é particularmente importante para a gente compreender esse período da Idade Moderna. Ele viveu aqui entre 1596 e 1650, viveu pouco, marquem isso aí também, ó, viveu 54 anos apenas. Hoje, considera-se que uma pessoa que morre com 54 morre jovem, né? Ele entendia o corpo da seguinte forma, né? Separado em duas substâncias, né? Para ele tinha a substância pensante, né? Ou a mente, né? Que ele chamava de res cogitans, coisa que pensa, de natureza espiritual, ou o próprio pensamento, né? E a substância extensa, né? Ou res extensa, de natureza material, que nesse caso é o corpo. Então ele entendia corpo e pensamento como coisas separadas, né? Aí vem a máxima do Descartes, né? Para o filósofo, o nosso corpo age como uma máquina e funciona de acordo com as leis universais. Então, essa ideia de corpo-máquina do Descartes, ela é importante porque ela vai nos ajudar, perdão aqui, a compreender muito do que se fala sobre o corpo hoje. Muitos treinadores, muitos professores, personal trainer, eles vão dizer que o corpo é uma máquina, né? Que basta ajustar cada uma das peças para que esse corpo funcione corretamente. E que se uma peça não funciona muito bem, basta substituí-la. E a metáfora de máquina perfeita do Descartes era o relógio. Então, seria como se a gente olhasse para o corpo e cada um dos órgãos, cada uma das partes, fosse uma engrenagem que precisava funcionar, né? E se cada uma delas fizesse a sua função, funcionaria e garantiria o funcionamento do todo. Não só isso, o Descartes também pregava que para compreender o corpo, bastava compreender o funcionamento de cada uma das partes, porque o funcionamento do todo era correspondente à soma de cada uma das partes. Então, aqui nós temos uma nova visão, né? Nova não, né? Mas uma retomada da visão dual. Então, tem uma dualidade corpo-mente colocada aqui de novo. Onde é que vocês viram que tinha dualidade corpo-mente? Anteriormente, onde é que tinha dualidade corpo-mente também? O Platão, Aristóteles dividia alma e corpo? Não, né? Exatamente. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles compreendiam que corpo e alma eram coisas separadas, mas eles tinham pequenas Tá. diferenças entre eles. O que o Descartes faz? Ele retoma Platão, né? Então, quando Platão falava que o pensamento, né, o intelecto deveria governar o corpo, o Descartes fala mais ou menos a mesma coisa. Só que ele fala isso quase 2000 anos depois do Platão. Veja bem, cara, 2000 anos é muita coisa. Ele tem aqui um pensamento que é muito próximo do pensamento do Platão. É uma retomada lá do Platão. 2000 anos, em termos de história da humanidade, é muita coisa.
Basicamente, a Europa parou de viver em cabana com cobertura vegetal para ser o centro do mundo civilizado hoje, né? Tem até uma brincadeira que é interessante, fala assim, enquanto os europeus moravam em cabana de couro, os americanos que eu digo América Central, né, que eles já construíam pirâmides, então qual sociedade era mais desenvolvida, né? Mas continuando. Aí, além disso, tem um outro trecho que eu separei para a gente pensar aqui, é que no século XVIII, então, né, 1700 alguma coisa, também os ideais iluministas acabaram por acentuar a depreciação ao corpo. Aí vejam bem, eu falei para vocês um pouquinho antes que há uma retomada, há uma valorização do corpo na Idade Moderna, mas essa valorização do corpo aqui, eu venho aqui agora falar que isso acaba gerando uma depreciação. Aí vão compreender com bastante cuidado o que quer dizer essa depreciação do corpo. Há uma valorização, sim, em relação à Idade Média. Agora o corpo pode ser estudado, o corpo pode ser retratado de maneira mais realista. Mas por que aqui, então, se fala de uma depreciação novamente? Toda hora eu estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta, né? Essa depreciação, ela acontece porque há uma dissociação da alma, né? Dissociando o corpo da alma, retomando a dicotomia corpo e mente. E onde é que essa dicotomia corpo e mente estava presente? Lá na antiguidade. Arquitetada lá na antiguidade clássica, né? Na antiguidade grega. O pensamento iluminista, então, ele negou a vivência sensorial do corpo, a vivência sensorial, o sentido, né? O sentir, os sentimentos, os sentidos de uma forma geral, atribuindo ao corpo, então, um plano que é inferior ao intelecto. É como se tudo que interessasse fosse o intelecto e o sentimento, aquilo, a experiência corporal não fosse tão importante assim. Paralelamente, as necessidades de manipulação e domínio do corpo ocorreram para a delimitação do homem como um ser moldável e passível de exploração. O corpo passa a servir a razão. Então, antes o corpo servia só para a igreja, por exemplo. Né? Ele servia como vaso do Espírito Santo. Agora o corpo serve a uma outra coisa, ele serve à razão, ao pensamento racional. Mas vamos fazer uma coisa aqui. Por que esse período da história é tão importante para nós? Porque a nossa ideia de escola surge na Idade Moderna. A nossa ideia de esporte surge na Idade Moderna. A nossa ideia de ginástica surge na Idade Moderna. E que tipo de pensamento está na escola, está no esporte, está na ginástica? Esse pensamento de depreciação do corpo, de valorização do intelecto e de depreciação do corpo, de colocar o corpo sempre a serviço de algo que aparentemente é superior a ele, que é o intelecto. Então parece que o corpo serve só de meio para alguma coisa. Então, posteriormente, depois vocês vão discutir valorização da educação física. Aí nós vamos pensar assim, mas por que a educação física é desvalorizada? Não é a educação física que é desvalorizada, é o corpo. Porque o corpo na escola atual é um corpo menos importante do que o pensamento. Então, a escola foi pensada, foi organizada para ser um lugar de pensamento. E a gente vai descobrir depois que o sujeito nem pensar tanto assim pode a partir da escola. Mas o corpo ele não tem lugar na escola. O corpo ele acaba tendo uma utilidade lá na escola só como uma forma de controlar o sujeito. Então, se eu quero controlar o sujeito, eu controlo o seu corpo. Compreendido esse parágrafo aqui, esse é um parágrafo complexo, mas se vocês conseguiram compreender ele, eu vou ficar bastante satisfeito, porque a coisa está andando. Eu vi que a Alana estava com uma cara assim, o vídeo dela estava aberto, parecia que ela não estava entendendo alguma coisa. Alana, tá tranquilo? Tá com alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então talvez não fosse para mim. Então que bom, que bom. Às vezes, quando eu vou vendo o rosto de vocês, eu vou vendo algumas reações, eu vou pensando, será que o pessoal está entendendo? Será que está tranquilo? A melhor reação do Herbert, né? A cara do danado. Não, do Herbert eu não vi, porque eu estou só nessa coluna aqui, eu não consigo ver todo mundo. Né? O Herbert está aqui. O Herbert Não, mas tá tá perdendo comendo. nada não, senhor.
Tô O Herbert perdendo tem o nada, quê? não. Tem umas 10 refeições por dia, Herbert? Batata Dieta doce. dele é carbo alto, tá doido. Vamos ver até que ponto, né, consegue manter isso aí. Eu como bastante. Já é a quarta vez. Imagino. Por aí, cara, umas 4, 5 vezes aí. Agora o É, almoço já tô falando. fora o almoço e janta? É. Então já é aí a quinta ou sexta refeição do dia. Por aí não. Vamos continuar aqui, ó. Ei, Bruna, faz tempo que eu não te via. Aí, vamos continuar aqui, porque depois eu abro a segunda reunião para poder terminar a apresentação na segunda reunião. Então, assim, aquela aparente valorização do corpo que a idade moderna traz, ela acaba trazendo junto uma perspectiva de que esse corpo precisa ser controlado. E a visão científica que se desenvolveu na idade moderna acabou contribuindo para que esse corpo fosse um corpo que somente servisse para a razão. Então, o corpo novamente vem para um período de desvalorização. Vamos continuar. Aí a gente tem aqui o período da idade contemporânea, né? Para vocês terem uma ideia, a Idade Moderna ela se encerra ali em 1789, né, com a Revolução Francesa. Está aí a obra de arte com a Joana d'Arc levantando a bandeira. Eu imagino que todos vocês devem ter visto essa imagem lá nas aulas de História da Educação Básica, né? Vocês devem lembrar dela, principalmente por causa dos peitos de fora, como é que a mulher está lá no meio da Revolução com os peitos de fora lá lutando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que vocês prestassem atenção nesse sujeito aqui, ó. Então, esse tipo de vestimenta, será que era um tipo de vestimenta que o sujeito pobre estaria vestido, né, dentro da Revolução? Apesar dessa Revolução Francesa ter sido uma revolução que englobou grande parte da população, ela também fez com que a burguesia chegasse ao poder. Está aqui o burguês aqui, ó, revolucionário, né, chegando ao poder junto, né? Mas são as ideias colocadas na Revolução Francesa que são muito importantes, né? Que é liberdade, igualdade, fraternidade. Então, não vão mais aceitar um rei, porque o rei é melhor que os outros. Né? Não vão aceitar também um sujeito que está no poder com poder absoluto e massacrando o povo. Então, a Revolução Francesa coloca um fim nisso. E essas ideias colocadas na Revolução Francesa, aqui no finalzinho do século XVIII, marcam o início dessa idade contemporânea. Aí a pergunta é, por que esses 3 pontos de interrogação aí? Aí, de novo, porque será que o início da idade contemporânea, será que ele marca também o fim das ideias da idade moderna? Eu posso adiantar para vocês que não. Ele marca a consolidação das ideias da idade moderna. Essas ideias vão se tornar ainda mais fortes, tá? Então, vamos lá, ó. Início da Idade Contemporânea, marcada pela Revolução Inglesa, né, que a gente sempre conhece como Revolução Industrial, e pela Revolução Francesa, né, que fez com que a burguesia chegasse ao poder. Né? Aí, na Idade Contemporânea, eu fui separando em trechinhos assim, para ir junto com vocês, a gente pegando as ideias. Né? Então, com o crescimento e aperfeiçoamento da produção agrícola e dos meios de transporte lá da sociedade feudal, assim como o acréscimo da produtividade agrícola e aliado à expansão comercial lá das grandes navegações, promovem-se algumas condições necessárias para o desenvolvimento da indústria moderna. Então, vamos pensar, a maioria da população morava no campo. E aí, à medida que a maneira deles produzirem, ela vai melhorando, 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 maior oferta de comida favorece expansão da população. As grandes navegações possibilitaram trocas entre as diversas comunidades do mundo, né? Principalmente com o Oriente. Isso acabou trazendo, e também a evolução do conhecimento científico vai trazer, então, as condições para que se montem as primeiras indústrias. É isso que vai marcar a Revolução Industrial. Produção industrial, ao invés de produção manual. Essas modificações, então, aliadas a outras mudanças sociais, acabaram desembocando nisso aqui, ó, na chamada sociedade capitalista. Foi uma coisa que vocês também estudaram lá na educação básica, a gente vai só retomar aqui. Então, a sociedade capitalista ela tem que características? Produção industrial, meio de produção fabril, né, nas fábricas, e meio de produção como produção em série. Né? Aí essa produção em série também traz um impacto para o corpo na idade contemporânea. Vamos ver um pouquinho desses impactos aqui.
Então, com o início da Revolução Industrial, o trabalho, né, quando o sujeito era contratado pela fábrica, ele não era responsável por fazer o produto do início ao fim. Vamos pensar no que é hoje uma montadora de carros, por exemplo. Essa montadora de carros, o que ela faz? O sujeito vai lá e ele é responsável por uma pequena tarefa em relação ao todo. Então, ele vai ser responsável somente por colocar as portas do carro no lugar. Ele vai ser responsável somente por colocar os vidros do carro no lugar. E, às vezes, esses vidros são produzidos numa outra indústria. Então, é isso que é chamado de divisão técnica do trabalho. Essa divisão técnica do trabalho acaba levando o corpo a uma outra condição agora. Mas não só o corpo, o ser humano como um todo. Né? Essa divisão técnica do trabalho, então, acaba reduzindo o trabalho a uma ação fisiológica simples. O sujeito não precisa dar conta de tudo. Eu não preciso mais da minha capacidade criativa para dar conta de montar um carro. Né? Já tem uma outra pessoa que usou a capacidade criativa dela para pensar no carro. Cabe a mim pegar aquela porta, colocar no lugar. Então vamos comparar com uma outra função, por exemplo. O sujeito que era artesão, ele ia lá, fazia um vaso de barro, de cerâmica, do início ao fim, todo. Né? Ele dava conta de todo o processo, ele planejava, ele colocava ali sua capacidade criativa. O sujeito que o sujeito que costurava, por exemplo, né, ele faria lá um terno, faria o chapéu do início ao fim, colocando ali sua capacidade criativa, tudo mais. Então ele pensava no objeto, construía o objeto. Quando ele ia trabalhar numa fábrica de chapéu, não precisava mais disso. Outras pessoas já tinham pensado por ele e caberia a ele dar conta de uma pequena tarefa naquele processo. É isso então que vai Aí, ser. aí entra até a ideia do Fordismo, né? Que quanto mais a pessoa fazia uma pequena coisa, mais vezes ela ia ficando mais rápida. E É, acabava de fazendo mais aí coisas. entra aí no que você está falando, Ítalo, a ideia de técnica. Então, à medida que o sujeito vai repetindo a mesma coisa muitas vezes, ele vai melhorando a sua técnica. Então, o trabalho corporal passa a ser vinculado a uma ideia de técnica. Né? Eu acho que uma ótima metáfora para a gente entender isso são os filmes do Charles Chaplin, né? Tempos modernos em que ele se vê numa nova função numa fábrica que ele tem que apertar um parafuso. Né? E para que ele consiga apertar o parafuso do jeito que se exige, ele precisa fazer isso muitas vezes, muito rapidamente. Ele não pode parar, porque senão todo o trabalho vai parar em função disso. Então, esse corpo começa a se ajustar a essa nova rotina de trabalho. Né? E essa nova rotina exige muita disciplina, exige controle da dor, exige manter a mesma posição de trabalho por um longo período. Então, essa ideia de técnica no trabalho é muito importante. Aí, manter atenção nessa palavra, nessa ideia de técnica, que ela vai ganhar importância em algumas práticas corporais depois. Aí, o sujeito que fazia o chapéu, ou o sujeito que fazia o vaso, quando ele vai para a fábrica, então, que ele tem que dar conta de uma parte pequenininha desse trabalho, ele não mais precisa usar sua capacidade criativa. Ele passa, então, somente a fazer aquilo que alguém mandou ele fazer. Então, ele vende a força de trabalho dele para uma outra pessoa. Aí é que entra, por exemplo, as críticas do Karl Marx, né? Quando ele vai dizer que o homem se torna alienado ao trabalho, porque ele é obrigado a vender sua força de trabalho para o dono da fábrica. Aí vão ter atenção, o Marx então dizia que o homem era alienado ao trabalho. Aí depois isso vai mudar, isso muda em relação ao corpo também. Aí é legal a gente perceber, porque essa mudança ela é muito pouco falada na escola, mas aqui a gente vai conseguir dar conta dela. Então, olha, nessa lógica de produção capitalista, então, o corpo vai ficar ali dando conta de um pedacinho pequenininho, o corpo mostrou-se como tanto como um oprimido, né, porque ele era colocado nessa condição de trabalho difícil, mas também como manipulável, ou seja, o corpo se adapta àquela rotina de trabalho. Se adaptando àquela rotina de trabalho, nós podemos, inclusive, aumentar a rotina de trabalho sobre esse corpo. Então, por isso que é uma ideia de um corpo manipulável. Então, como o Ítalo tinha falado, esse corpo consegue melhorar a sua técnica de execução de um determinado movimento, tendo um rendimento maior para uma determinada função. Aí outra palavra que aparece agora, rendimento.
Professor, a aula vai cair agora. Falta menos de um Vai, eu minuto. vou encerrar aqui e já vou abrir a próxima, tá?